pequeno na coxa dele, ele saiu com 30 minutos de jogo contra o Fluminense depois de ter feito o gol. É uma situação que o Coutinho não consegue passar a segurança física para o torcedor do Vasco da Gama. Tecnicamente, eu acho que até que ele tem feito alguns bons jogos, consegue participar de gol, consegue dar assistência. Isso aí ninguém nunca vai discutir sobre a técnica do Felipe Coutinho. Mas a questão física dele preocupa um pouco o torcedor do Vasco da Gama. Então, para a partida de segunda-feira contra o Sampaio Corrêa, por opção da comissão técnica, junto ao departamento médico, ele vai ser preservado. Para quê? Para ele estar completamente à disposição para o jogo contra o Flamengo. Ele, inclusive, já até correu hoje no CT Moacir Barbosa, a Vasco TV divulgou algumas imagens, então não preocupa para a partida contra o Flamengo. O que preocupa, infelizmente, é sempre o Coutinho estar com esse problema. Você está tendo sempre que se preocupar com o Coutinho. Ou ele está lesionado, ou ele está voltando de lesão, tentando ritmo. Então, a pergunta do torcedor vascaíno é: quando o Felipe Coutinho vai estar 100%. É um jogador que custa um alto salário, é um jogador que, obviamente, é um ídolo por tudo que ele saiu daqui e voltou também, com toda a expectativa. Dentro de campo, tecnicamente, acho até que ele está evoluindo, mas fisicamente ele é sempre uma incógnita. Acho que o Coutinho é um problema para o Vasco? Não, definitivamente não. Ele não é um problema para o Vasco, mas ao mesmo tempo, o torcedor se questionar se ainda vai ver um Felipe Coutinho 100% é uma coisa completamente normal. Pedrosa, mas é muito caro pro Vasco manter Coutinho e Payet. Eu acho que é caro, Raíza. Inclusive, Coutinho é 1.700.000, Payet 1,5 milhão, é isso? Eu acho que é um pouco menos. Um pouco menos Entrega os dois. um pouco fisicamente. Vamos botar que custo-benefício ruim, né? Vamos botar que os dois aí custam cerca de 3 milhões de reais. Juntos, tipo entendeu? 1,5 cada um na média, vai. Então, assim, mas ao mesmo tempo, o que eu tento sempre colocar é que o futebol é contexto. Não tem como eu cobrar que o Payet não tá jogando bem se você não tem ponta para ele poder dar um passe para os caras correrem. Não tem como eu cobrar do Felipe Coutinho se ele não tem companhia para fazer associação. Então, assim, eles estão devendo? Acho que eles estão devendo. Não é muita grife, pouco físico? Não falando futebol não, tá? Eu acho que estão devendo, Papa. Eu acho que estão devendo. Não é técnico. Não vou falar do futebol. Sim. Eu tô falando porque futebol eles têm. Sim. Não é muito, né? Como eu falei. Muita pampa. Grife, muita pampa e pouco físico. Acho que estão devendo. O investimento é muito alto para dois jogadores que conseguem entregar, 4 né? jogadores de piano. Eu tô dando um exemplo, tá? 4 jogadores aí. Esse argumento eu não gosto muito não, Papa. Porque esse negócio de eu prefiro 3 jogadores de 500 mil do que um de 1,5 milhão. Aí você vai ver os 3 jogadores de 500 mil. Eu não falei hoje... 500 mil. Não, vou dar um exemplo qualquer. 3 de 1 milhão, você encontra jogadores bons de 1 milhão. Tá, mas aí você olha pro futebol brasileiro como tá hoje em dia, qualquer um tá ganhando 1 milhão, Papa. E os caras, às vezes, não desempenham. 700, 800 mil, Então, assim, cara, esse argumento eu até consigo compreender em relação, por exemplo, ao Payet. Ao Coutinho, o Coutinho tem 32 anos, cara. É muito estranho ele não estar conseguindo desempenhar o que a gente acha que ele deveria desempenhar. O Payet com 38, ele não conseguiu jogar 90 minutos. Gente, esse é o normal. É reta final. O Payet é veterano. Esse é o normal. Não é veterano. Né? O Coutinho não. O Coutinho não é veterano. Então, assim, deve ser a última temporada dele, né? Do Payet? Cara, dizem que ele pensa em voltar para o Olympique de Marseille. Dizem que ele pensa em ir para o Fluminense, né? Porque lá tem sempre um lugarzinho. Um lugarzinho, né? Mas é isso, cara. Eu acho que eles são vítimas do contexto, mas individualmente eles também deixam a desejar. Essa é a minha defesa. Vou falar agora sobre o Vasco. Não tem um dia sem notícia ruim para o torcedor Cruz Maltino. A última delas diz respeito à justiça, que penhorou 10% das ações da SAF do Vasco, criando uma jurisprudência extremamente perigosa. A treta diz respeito a um escritório de advocacia que prestou serviços na campanha do ex-presidente Jorge Salgado na eleição de 2020. Esse escritório de advocacia também garante que trabalhava para a 777 e cobra uma dívida de 3,5 milhões de reais. Dívida cobrada do Vasco. O Vasco se defende alegando que inexiste qualquer identificação ou reconhecimento de firma no contrato que sustenta essa presente execução, não sendo razoável a cobrança acima de 3 milhões de reais em um contrato em condições precárias de validade. Apesar da justificativa do Vasco, a Justiça deu ganho de causa em primeira instância para esse escritório de advocacia pela cobrança de 3,5 milhões de reais, até por isso penhorou 10% das ações. Por que eu falei que cria-se uma jurisprudência importante e perigosa? Porque a partir de agora, todo mundo para quem o Vasco deve certamente vai exigir percentuais da SAF do clube, o que torna a venda para o investidor ainda mais perigosa, preocupante e talvez até difícil de acontecer.
Imagina que você é o Evangelos Marinakis, magnata grego que considera, discute a compra do clube e você fica a todo momento sendo informado de ações na justiça de ex-parceiros do Vasco que lhe garantem percentuais. Enfim, não achei a notícia boa, pelo contrário, extremamente negativa. Sobre o Vasco da Gama, Pedrinho, presidente do clube, foi perguntado a respeito das negociações para a venda da SAF do clube. Houve quem dissesse, inclusive, durante a semana, que Evangelos Marinakis, o dono do Nottingham Forest, do Olympiacos e do Rio Ave, teria uma reunião marcada com o Pedrinho. O presidente do Vasco disse o seguinte, abre aspas, os números já estão com os investidores e nenhuma proposta foi feita. O Vasco está disposto à venda. E é isso que eu desejo e quero, mas não depende de mim, depende dos investidores. E nenhum fez proposta até agora. Tenho a responsabilidade enorme de encontrar uma empresa séria para não acontecer o que aconteceu, disse o Pedrinho, se referindo a 777, que adquiriu os direitos da SAF do Vasco, mas abandonou o clube. Pedrinho também foi perguntado sobre reforços e a dificuldade Cruz Maltini em contratar atacantes. Ele ainda foi argumentado sobre o Rony e respondeu, abre aspas, a gente tem interesse e conversa há bastante tempo, mas é uma negociação difícil e vocês sabem os valores. Só para completar, o Pedrinho ainda foi questionado em relação ao Bruma, atacante que estava muito perto de virar reforço do Vasco, mas se acertou com o Benfica, abre aspas para o Pedrinho, muitos nem conheciam o jogador quando começamos a negociar e estava tudo certo, só faltava a assinatura do atleta. Foi quando o empresário parou de responder para a gente. Eu fiz pressão e fui avisado pelo empresário no último dia de que ele havia aceitado uma oferta do Benfica. Fecha aspas. E você, torcedor vascaíno, que está achando do time e também da dificuldade na busca por reforços, já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Beleza? Em meio a algumas informações ruins do Vasco da Gama, também tem novos nomes sendo falados para ser o novo reforço ou novos reforços da equipe do Vasco. O primeiro nome é sobre Benjamin Garré, informação inclusive passada pelo Matheus Gilbert, que o Vasco estava negociando com esse atleta. Matheus Gilbert atualizou, né, confirmou, informação, se não me engano, foi do Detetive Vascaínos, em primeira mão e confirmado pelo Matheus Gilbert. A notícia que chega é que o Vasco, né, até inclusive a imprensa russa noticiou sobre essa situação, que o Vasco ofereceu 500 mil euros, mais opção de compra fixada em 4 milhões de euros pelo Garré. Garré, para quem não lembra, já foi até especulado no Vasco um pouco antes, na última janela, ele teve o nome ligado à equipe do Vasco. E ainda, segundo a matéria do portal russo, é que o clube russo deseja a obrigação de compra no valor de 4,5. Ou seja, basicamente, o Vasco ofereceu opção de compra e um valor pelo empréstimo, né? Na teoria, eles queriam esse valor nessa compensação, mas a obrigação de compra após o término do empréstimo pelo valor de 4,5 milhões de euros, ou seja, um valor bastante considerável ali na casa mais ou menos de 20 e poucos milhões de reais, né? Você conhece o Benjamin Garré, ele que tem passagem pela equipe do Racing, pelas divisões de base também do Manchester City, então um jogador ali que tem qualidade, porém sofre muito com a situação envolvendo lesões. E ainda segundo a galera do Palco do Esporte, ó, Vasco está em negociações avançadas pelo atacante Benjamin Garré do Sovetov Samara, lá da Rússia. O único empecilho no momento é se o empréstimo se dará com opção ou obrigação de compra, que é basicamente o que a gente acabou de atualizar para todos vocês. Agora, a atualização em relação ao Rony, né? Rony, jogador que, segundo o presidente Pedrinho, está na mira do Vasco, negociando. Segundo informações até da Itatiaia, é que o Vasco fez uma proposta pelo atleta, jogador que também está na mira da equipe do Atlético Mineiro. Informação que chega é a seguinte, até inclusive o NTCast atualizou sobre isso, que o Vasco ofereceu 1 milhão de salário pelo Rony, que seria dividido entre o Vasco e o Palmeiras. Sinceramente, não sei nem se o Palmeiras vai aceitar essa situação. E aí, a informação da Itatiaia é a seguinte, ó, o Vasco faz proposta por Rony do Palmeiras. O Vasco já fez uma oferta considerada de alto nível. Ao atacante espera a resposta dele
e do seu agente. A diretoria entende que chegou ao seu limite financeiro. Com o Palmeiras, o Vasco acertou a forma de pagamento, em moldes semelhantes ao do Fluminense. A situação é idêntica, falta o ok do jogador. Cara, por esse valor, eu não sei nem se o Palmeiras teria realmente aceitado, né? Dividir salários. Eu acho que o Vasco vai arcar o salário por completo, porque não é um salário alto, o Palmeiras teria que arcar um valor muito alto também. Agora, um jogador que com certeza ajudaria muito o Vasco, jogador de qualidade ali, por mais que a pessoa fale assim, mas ele é ruim, isso aqui. Eu não acho o Rony um jogador ruim. Acho um jogador muito útil para o elenco, principalmente do Vasco, que tem muitas limitações ofensivas para essa posição. Você gosta de Benjamin Garré? Você gosta de Rony? Coloca nos comentários, quero ler a sua opinião. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para perder conteúdo. Nossa meta é alcançar 50 mil. Eu conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto. E é nóis! Fui!